Querido Jesus, lerei agora as páginas da Tua vida, que elas me levem a Te amar cada vez mais e que Tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos 6 a 11. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: "Levanta-te e fica aqui no meio." Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus: "Eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca?" Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: "Estende a tua mão." O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus no Evangelho de hoje. Jesus ensina novamente que a caridade está acima do preceito do descanso. Vamos terminar a série falando sobre os mandamentos e o pecado mortal, falando dos mandamentos da Igreja e dos pecados capitais. Quais são os mandamentos da Igreja? Primeiro, assistir missa nos domingos e dias de preceito. Já falamos dessa obrigação ao falar do terceiro mandamento. Segundo, pagar o dízimo. A Igreja não define que seja exatamente 10%. O não cumprimento consciente deste preceito é pecado mortal, já que o fiel tem obrigação de ajudar no sustento da Igreja. Terceiro, confessar-se ao menos uma vez por ano. Caso não seja feito, é pecado mortal. Quarto, comungar ao menos uma vez por ano no período da Páscoa. Caso não seja feito, é pecado mortal. Quinto, jejuar e abster-se de carne. Abster-se da carne nas sextas-feiras ao longo do ano. No Brasil, esta obrigação foi dispensada. Jejuar e abster-se de carne na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. O jejum é obrigatório a partir dos 14 anos. A abstinência de carne é obrigatória dos 18 anos aos 59 anos. O não cumprimento consciente deste preceito é pecado mortal. Quais são os pecados capitais e por que eles têm este nome? Os pecados capitais são 7: soberba, avareza, luxúria, inveja, gula, ira e preguiça. Eles têm o nome de capitais pois são a cabeça, a origem de todos os outros pecados. É importante conhecê-los, pois são eles que originam todos os pecados que vimos até agora relacionados com os mandamentos. Em primeiro lugar, a soberba ou amor desordenado pela própria excelência. É sinônimo também de orgulho. A pessoa soberba, orgulhosa, se acha superior às demais. Sinais do orgulho da soberba: impaciência, teimosia, desprezo, críticas constantes, cair em frequentes discussões, não pedir desculpas, nunca aceitar que estamos errados, não perdoar, guardar mágoas, achar com frequência que o que fazemos é melhor do que o que os outros fazem, falar de si mesmo, etc. Unidos à soberba estão também a vaidade e o egoísmo. A pessoa vaidosa é aquela que se preocupa muito com a sua imagem. Se ficou bem, se não ficou bem, se gostaram, se não gostaram, se é admirada, reconhecida. Fica muito triste se foi desprezada, quer chamar a atenção, etc. Numa palavra, é uma pessoa muito centrada em si mesma. A pessoa egoísta é aquela que está muito centrada no seu mundo. Esquece dos outros porque está centrada em si mesma, na sua profissão, no seu descanso, no seu bem-estar, no seu prazer, etc. A soberba
Pode ser pecado mortal se com ela ofende-se gravemente o próximo. Em segundo lugar, a avareza ou amor desordenado pelos bens terrenos. A pessoa avarenta é aquela que está apegada aos bens terrenos, apegada ao carro, ao celular, às roupas, aos sapatos, etc. Costuma perder muito tempo pensando nestas coisas quando deveria estar pensando em realidades mais importantes, como as pessoas que estão à sua volta. Costuma fazer gastos excessivos e desnecessários. Pode ser pecado mortal se ocasiona faltas graves contra Deus e contra o próximo, não ajudando as pessoas necessitadas. Em terceiro lugar, a luxúria ou amor desordenado pelo prazer carnal. Já falamos da luxúria no 6º e 9º mandamentos. Inveja ou amor desordenado pela própria excelência. A inveja é a tristeza que sentimos ao ver que não temos determinado bem que outra pessoa tem. É a tristeza ao ver que determinada pessoa está numa posição, numa condição melhor do que a nossa. Pode ser pecado mortal se leva a desejar o mal de alguém. A gula, ou amor desordenado pelo prazer da comida e da bebida. A gula é comer com os olhos, é comer mais do que o necessário, é comer com avidez, é fazer um gasto excessivo com alimentação. Pode ser pecado mortal comendo muito mais do que o necessário e gastando muito com a alimentação. A ira ou amor desordenado pela própria excelência. As manifestações da ira são a raiva, a irritação, os palavrões, os gritos, o desejo de vingança, as agressões, a falta de respeito, etc. Pode ser pecado mortal se ocasiona faltas graves na caridade. E por fim, a preguiça ou amor desordenado pelo comodismo. As manifestações da preguiça são as perdas de tempo, não cumprir os deveres ou fazê-los bem, os adiamentos, a falta de pontualidade, descansar mais do que o necessário, a desordem ao deixar para depois o que não gostamos de fazer, etc. Pode ser pecado mortal se ocasiona danos graves. Que lição nós podemos tirar destas considerações? Que o conhecimento dos pecados, principalmente os mortais, nos leve ao firme propósito de não os cometer, pois com eles, como disse São Paulo, voltamos a crucificar Jesus Cristo. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.